Depois de contar a parábola dos dois filhos, Jesus nos conta a parábola dos lavradores, em Mateus 21, a partir do versículo 33. Ouçam outra parábola. Certo homem, proprietário de terras, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da vinha enviou-lhes outros servos em maior número, mas os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: Eles respeitarão o meu filho. Quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a tua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Porquanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? Eles responderam: Fará que esses perversos tenham um fim terrível e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós? Portanto, eu digo que o reino dos céus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuravam um meio de prendê-lo. No entanto, tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Quando Jesus contou a parábola dos dois filhos, ele contou sobre um pai que tem uma vinha e pede ao filho mais velho: Filho, vai trabalhar na minha vinha? E o filho diz: Não vou. E ele então diz ao mais novo: Vai trabalhar na minha vinha? E o filho diz: Vou. E eles mudam de ideia. O filho mais velho fica com peso na consciência e diz, mesmo tendo dizendo que não ia, ele vai e vai trabalhar na vinha do pai. E o filho mais novo, dizendo que ia, não trabalha na vinha do pai. E pergunta aos fariseus: Quem fez a vontade do pai? O que disse que ia fazer ou aquele que disse que não queria? Aí eles disseram: Foi aquele que disse que não queria. Então não importa o discurso, o importa é fazer e obedecer ao pai. Perfeito. Depois Jesus conta essa outra parábola, que é um proprietário de uma vinha que arrenda alguns trabalhadores, lavradores. E no tempo da colheita, envia algumas pessoas para buscarem os frutos dessa colheita que os lavradores estavam fazendo. Mas os lavradores maltratam esses funcionários e os matam, os espancam. Então, no fim das contas, esse pai envia o próprio filho, dizendo: Meu herdeiro eles vão respeitar. E aí eles vão e matam o filho, dizendo: Vamos tomar a herança para nós. E isso era uma crítica. Jesus estava dizendo claramente que ele, sendo o filho de Deus, estava sob o risco de ser morto pelos fariseus, porque eles queriam tomar de Deus o que era sagrado. Eles queriam as posições políticas, eles queriam as roupas chiques, estar cheirosos, tudo arrumado no templo, mas estavam deixando de lado a verdadeira religião do Senhor, que era ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados daquela época. Então, esse é um chamado de Jesus para que não esqueçamos do que é realmente importante. O importante é ajudar os necessitados. Você pode dizer: Eu não quero ajudar os necessitados, mas se pesar a consciência você foi ajudar, pelo menos é bom, porque você está fazendo a vontade do Pai. Mas se você for aquela pessoa que diz assim: eu quero fazer, eu ajudo, e na hora de ver um necessitado você só diz Deus abençoe e passa longe, ou nem dá atenção, você não está cumprindo a vontade do Pai. Da mesma forma, nesta outra parábola dos trabalhadores da vinha, ele está dizendo de pessoas perversas,
que tomam as lideranças das igrejas, dos templos, e dizendo seguir a Deus, maltratam os necessitados, maltratam os profetas, maltratam tudo aquilo que é divino, que é sagrado, em nome de posições, de lideranças, de dinheiro, que o que quer que seja. Então, é um chamado de Jesus para que estejamos firmes na fé e saibamos o que é a verdadeira religião, o que é de fato ser um cristão. É negar-se a si mesmo, entregar-se a Jesus e passar a viver uma vida de amor, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos, e novo mandamento vos dou: ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, amor, amor e amor. É viver uma vida de amor, amando inclusive todos os que estão necessitados. Então Jesus nos traz esse chamado para lembrarmos do que é realmente importante. Esta última parábola era uma crítica aos fariseus. E a você? Como que esse chamado funciona? Reflita na sua vida se você tem ajudado os necessitados. Se você é uma pessoa que diz, vou ajudar ou não vou ajudar, não quero. Porque apesar do discurso, o que importa é a tua ação. Você ajuda quem realmente precisa? Quando uma pessoa pede tua ajuda, você ajuda essa pessoa? Você usa dos recursos que tem, da inteligência que tem, dos conhecimentos que tem para ajudar outros? Você pode ajudar outro com os seus recursos, pode ser dinheiro, mas pode ser outras coisas. Podem ser roupas, pode ser alimento, pode ser conhecimento, você dar uma aula para pessoas que estão iniciando na carreira, de forma a ajudar essas pessoas, ajudar gente, ajudar pessoas, é fazer a diferença na terra. Isso é ser o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus nos chama, inclusive, a fazer isso, direcionados a uma vida de santidade, crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aí sim estaremos no caminho correto. Reflita como você pode melhorar nesse quesito, como você pode ser mais de Jesus, como você poderia viver mais o Evangelho. Apegue-se a Deus, ore mais, jejue mais, e eu te convido a ser esse cristão que ama as pessoas e ama ajudar.